Olá, gente, vocês que acompanham o canal do Augusto Carpazano. Hoje a gente vai atender ao pedido de um amigo do Facebook, né, via Facebook. Você pode participar no Facebook e também aqui nos comentários do vídeo no YouTube. O Rafael Fontes, aqui de Piraí, meu amigo, pediu para que eu fizesse uma matéria sobre os bad boys do futebol na década de 90. E aí eu fiz uma listinha, né? O pessoal gosta de top 10, né? Eu fiz um top 10 dos maiores bad boys do futebol brasileiro e até incluí um de fora do Brasil na década de 90 e pegando também um pedacinho de 2000. Em 10º lugar, entramos com o nosso queridíssimo Marcelinho Carioca, o rei das faltas, né? Dos efeitos especiais nas cobranças de falta. O Marcelinho lançou até um vídeo sobre como bater falta na década de 90, né, o Batendo Bola com Marcelinho. Me lembro bem disso. Ele, que começou a carreira no Flamengo, teve passagem pelo Corinthians, né, onde ele teve seu grande auge, né, foi campeão paulista, brasileiro e mundial em 2000 pelo Corinthians. Marcelinho arrumou brigas sempre enquanto passou naquele lugar com o Vanderlei Luxemburgo. Era um jogador marcado por ter as suas panelinhas também, né? Tinha sempre a panelinha do Marcelinho, né? Que inclusive outros bad boys que estarão na lista participaram. Ele depois acabou lançando um grupo de pagode evangélico também, né? Aí já próximo já da década de 2000, e acabou marcando aí a sua carreira como um dos grandes jogadores da história do Corinthians, mas acabou não tendo muito sucesso na seleção, muito provável até por ser tão bad boy. Em nono lugar, outro companheiro da panela do Marcelinho, né, do caldeirão do Marcelinho, na verdade, o Edilson Capetinho, né? O Edilson que foi para a seleção, foi pentacampeão mundial em 2002, mas um jogador marcado por expulsões, sendo ele atacante, por lances polêmicos, né, contra a equipe do Palmeiras na final do Paulista de 99. Ele acabou fazendo umas embaixadinhas quando o time já venceu o Palmeiras por um placar dilatado. Acabou arrumando uma grande briga com o Roque Júnior do Palmeiras, o Paulo Nunes, enfim. Os jogadores acabaram partindo para agressão contra o Edilson e ele ficou aí na nossa nona posição. Em oitavo, o craque veneno, Djalminha, o Djalma Dias, né? Filho do Djalma Dias, ex-zagueiro do Palmeiras, Djalma Dias Júnior, acabou tendo aí passagem pelo Flamengo, Guarani, o auge da sua carreira no Palmeiras em 96, onde realmente o Palmeiras tinha um timaço com ele, Rivaldo, Luizão e Miller, mas ele ficou marcado muito na sua passagem pela equipe do La Coruña, na Espanha, não apenas pelo bom futebol, mas pelas polêmicas que lá ele criou. Um jogador marcado por dribles, lançamentos geniais, talvez tenha sido um dos últimos grandes camisas 10 que tivemos no Brasil, mas que acabou arrumando brigas com o seu técnico, né? O Javier Irureta, que é um dos grandes ídolos da história do futebol espanhol, técnico na época do La Coruña, se não me engano, no ano de 98, 99, o Djalminha acabou dando uma cabeçada no próprio técnico, né? Pegou no pescoço do cara, quase enforcou ele, e ainda deu uma cabeçada nele, ficando aí na nossa oitava colocação. Em sétimo, o José Neto, né, grande comentarista aí da Bandeirantes. Muitos amam, muitos o odeiam. O que a gente pode falar é o seguinte: o Neto foi um grande cobrador de faltas, era um jogador que tinha estrela, poderia ter ido para a Copa de 90, era muito mais bem preparado na época do que o Silas, que foi convocado. O Silas era um ótimo jogador, mas o Neto estava numa fase melhor na época. O Neto ficou marcado por cusparadas em juízes, gestos feios para a torcida, mas sempre quando entrava em campo decidia, tá? Cobranças de falta, escanteios, um dos grandes ídolos da história do Corinthians, sem dúvida nenhuma. Um jornalista polêmico hoje, né? Tem programa na Bandeirantes, no Band Esportes, não foge de polêmicas, não foge de brigas, e acabou ficando aí na nossa sétima posição. Em sexto lugar, o homem da rampa, o Vampeta, nosso grande Marcos Vampeta. O baiano Vampeta que acabou marcado aí na sua carreira, né, por dois fatos assim curiosos. Primeiro, por ter sido um dos primeiros jogadores de futebol a posar nu numa revista
homossexual, né? Na época, né, teve uma grande repercussão. Ele acabou apelidando os torcedores são paulinos de Bambis, acho que não preciso explicar porquê, que é uma grande besteira, inclusive, não tem nada a ver isso. E também, olhando aqui no meu roteiro aqui, o que marcou muito na carreira do Vampeta foi a história da rampa, né? Em 2002 o Brasil foi campeão mundial, pentacampeão mundial, o Vampeta estava no grupo da seleção brasileira, e quando foram receber a homenagem do então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, o Vampeta, após a homenagem, fez um gesto para a galera com as mãos espalmadas, deu 2 passos para frente e rolou a rampa do Planalto. Completamente embriagado, a cena chega a ser cômica. Mas, enquanto jogador, realmente o Vampeta marcou história. Em 98, inclusive, eu na época, com 17 anos, comentava com os meus amigos que achava que ele e o Edgar Davids, da Holanda na época, fariam a melhor dupla de volantes do mundo na época. Em quinto lugar, Adriano Imperador, um dos grandes centroavantes da história do Brasil, um dos últimos grandes centroavantes do Brasil, que marcou a sua história aí por fotos polêmicas na internet com armas, possível contato com traficantes, bebida alcoólica. Foi um jogador que jogou sua carreira no lixo, é o que eu posso dizer sobre ele. Poderia ter sido titular do Brasil nas Copas de 2010 e 2014 e talvez o Brasil pudesse até ter chegado mais longe nesses 2 mundiais. Em quarto lugar, eu coloquei um jogador internacional, um jogador francês, o Eric Cantona. O Eric Cantona, que hoje em dia a gente vê sempre em vídeos da marca esportiva que patrocina a seleção brasileira, né? A marca do... Né? Não vou falar qual é a marca, né? Não vou fazer mexer para eles. Ele, na década de 90, foi jogador do Manchester United, né? Jogava com a camisa 7, que depois foi herdado pelo Beckham, e acabou sendo um jogador polêmico por brigas com torcedores, etc. E tal. Em terceiro lugar, Renato Gaúcho, jogador do Grêmio, ídolo maior do Grêmio, né? O homem-gol do Grêmio, como canta a torcida. Marcou sua trajetória por brigas, né, com Paulo César Caju às vésperas da final do Mundial de 83, que ele inclusive foi decisivo, né, os 2 foram decisivos naquela partida. Brigas com Tele Santana, então técnico da seleção brasileira, em 86, foi cortado às vésperas da Copa de 86 e acabou marcando também por polêmicas no Rio de Janeiro, enquanto jogou pelo Botafogo, onde foi dispensado às vésperas da final contra o Flamengo em 92, né, acabou sendo dispensado do grupo, e marcou também o gol de barriga do Renato, na época do Fluminense, em que ele se auto-titulou Rei do Rio. Em segundo lugar, o Romário. Romário de Souza Faria. Hoje político, na época, chamou o Edmundo de bobo, brigou com o Cafezinho, lateral, na época da equipe do Madureira. É uma briga feia, inclusive tem na internet, aí, quem quiser pesquisar pode ver. Brigou com o Zandoná, brigou com o Simeone, brigou com o torcedor, brigou com todo mundo, até com o Pelé. Um dia ele falou, né, que o Pelé tinha que usar um sapato na boca. Imaginem só esse grande gênio do futebol, mas não era tão genial com as palavras. Em primeiro, o Edmundo. Edmundo que xingou o árbitro de Paraíba, falou que o Romário era o príncipe, o Eurico Miranda era o rei, deu um soco num jornalista no Equador, foi preso, ficou em prisão domiciliar, né, no hotel lá no Equador, até poder sair do hotel, na época que ele jogava pelo Palmeiras. Foi um jogador que marcou a época mais pelas polêmicas do que propriamente pela sua habilidade. Se levássemos em conta a habilidade do Edmundo, ele seria facilmente titular em qualquer equipe do mundo na época, porque era um jogador raro, de raríssima habilidade, dribles desconcertantes e um grande artilheiro também. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado desse top 10. Fica aí a minha dica para vocês. Curtam, dê o seu joinha, inscrevam-se no canal. E se quiserem pedir matérias, podem pedir através do Facebook ou também nos comentários desse vídeo. Espero que tenham gostado. Um abraço a todos e até o próximo.